Olá a todos, eu me chamo Ricardo Boclin, eu sou o diretor da área de patentes da Clark Monet no Brasil e hoje eu vou falar com vocês sobre a inteligência artificial no desenho industrial. Bom, muito se fala sobre as invenções que envolvem o uso da inteligência artificial. E aqui a gente vai tratar sobre o desenho industrial, que também tem seus aspectos que envolvem o uso da inteligência artificial. No campo das invenções, sempre se questiona se houve de fato uma contribuição humana na obtenção do resultado final da invenção. Se realmente o ser humano contribuiu significativamente, ou seja, a inteligência artificial foi uma ferramenta que auxiliou o ser humano na obtenção do resultado. O mesmo acontece no desenho industrial. Será que a criação do produto final, que vai ser protegido por um registro de desenho industrial, teve uma participação significativa do ser humano ou foi a inteligência artificial que contribuiu de forma mais relevante? Esse mesmo questionamento também existe. Por exemplo, houve um caso de um designer famoso que a sua equipe desenhou uma cadeira através de uma inteligência artificial. E depois, em cima do que foi apresentado como resultado da inteligência artificial generativa, a equipe trabalhou para a obtenção de um produto final que seria colocado no mercado. Nesse caso, claramente houve uma intervenção humana que fez lá adaptações até mesmo significativas na cadeira, de modo a chegar a uma cadeira final, um produto final que seja mais utilizável pelo ser humano. Então, nesse caso, houve sim uma contribuição substancial, mas em outros casos, será que, como avaliar o grau de contribuição mínima necessária de um ser humano para que um desenho industrial seja registrado? Não há uma resposta, esse é um ponto que a gente vai ter que abordar ainda no futuro próximo, para entender como avaliar. E as leis do mundo afora são silentes com relação a isso. O que se sabe é que uma inteligência artificial, pelo menos aqui no Brasil, não pode ser considerada como autor de um desenho industrial e nem como inventor de uma patente de invenção. A inteligência artificial é uma ferramenta que auxilia o ser humano na obtenção de um resultado. Ela não pode ser considerada como autor. É claro que existem projetos de lei, aqui no Brasil existe um que está em andamento, estamos em 2025, esse projeto do ano passado, que visa alterar a lei da propriedade industrial de modo a possibilitar que uma inteligência artificial seja nomeada como inventor. Por enquanto, isso ainda não é possível, somente ser humano pode ser considerado um autor. E não existe nenhum critério de avaliação para verificar essa questão do grau de contribuição. Qual seria o grau mínimo? Não é meramente apertar um botão e obter o resultado. Qual seria o grau de participação do ser humano que a gente deveria considerar para que aquele ser humano seja considerado um autor e, da mesma forma, ele possa obter o registro? Porque se ele não puder ser considerado um autor e como a inteligência artificial não pode ser considerado um autor, então o registro não poderia ser válido. Além disso, há uma preocupação muito grande com a quantidade de publicações que são geradas por inteligências artificiais generativas. Hoje em dia, um dos critérios de avaliação da validade de um registro industrial, de registro de desenho industrial, é a novidade e a originalidade aqui no Brasil. A originalidade, ela começa a ficar cada vez mais complexa quanto aumenta a quantidade de publicações que existem no estado da técnica. Se a quantidade de publicações geradas for tão grande, a gente não vai ter mais criatividade nenhuma, não vai ter mais desenho nenhum para ser criado, vai começar a limitar cada vez mais o grau de liberdade do autor para criar uma invenção nova, criar um desenho industrial novo. E isso é uma preocupação muito grande. Será que o estado da técnica gerado por inteligência artificial deveria ser considerado na hora de avaliar a novidade e a originalidade? Será que essa inundação de anterioridades vai acabar impossibilitando proteções futuras de desenhos industriais que foram criados por ser humano ou invenções que foram criadas por seres humanos? Essa é uma preocupação que a gente vai ter que se debruçar nos próximos anos. Agradeço a atenção de todos e fiquem bem.